pessoal, tudo bem? Eu sou Milena, sou autista, fui diagnosticada com 42 anos de idade esse ano, né? Já fiz 43 agora em setembro. E resolvi fazer esse vídeo, primeiro como uma terapia para mim mesma, porque eu descobri que eu tô perdendo a capacidade de falar, não é de falar, mas de começar uma frase e terminar uma frase, essas questões de interação social, e nos últimos anos eu senti que eu caí um pouquinho, tá? Então eu nem tô olhando pra câmera, eu tô olhando aqui pra minha imagem, pra eu entender o que eu tô falando aqui e focar em mim, sabe? No que eu tô falando. Então eu coloquei até um filtro aqui, porque se eu não usasse esses recursos, eu nunca ia começar a gravar vídeos, gente. É sério. Então, eu coloquei um filtro, eu tô olhando aqui para minha imagem, me desculpem, tá? Mas a única maneira de eu começar. A minha história tá no meu blog, né? Eu escrevi a minha história, um pouquinho dela no meu blog, né? De forma resumida, até eu chegar no diagnóstico do autismo. Mas aqui eu vou falar de uma maneira geral, assim, rapidinho, que foram anos e anos me sentindo estranha, diferente, não me encaixava em nada. Principalmente ano passado, eu comecei a pesquisar sobre o assunto quando eu fiz uma viagem para Recife, uma viagem que foi maravilhosa, foi com amigos e família também, né? Só que eu não conseguia curtir todo o que todo mundo curtia, então ficava muito dentro da casa que a gente tinha. A minha prima alugou uma casa e aí a gente ficou tudo junto. Eu comecei a ter muita dificuldade na interação lá dentro e também fora. Eu não conseguia ter a mesma vontade de sair como todo mundo, eu ficava muito dentro de casa e isso me alertou, né? Me alertou muito, alerta vermelho. Era uma coisa que eu sempre tive, né? Mas eu achei que nesses últimos anos eu senti que, talvez por causa da idade e a falta de um tratamento, com o tempo eu achei que isso foi agravando a minha situação, tá? Então não é por causa das minhas escolhas de vida, não. Eu acredito que seja por causa da idade e por causa da própria dificuldade de certas coisas e do que eu passei também no passado. Passei no passado. Desculpa. Então é isso. Eu comecei a pesquisar sobre autismo logo quando eu cheguei de viagem, tá? Mas não foi... Eu não cheguei já direto no autismo, porque eu nem sabia que existia o nível 1, o nível 2. Eu só pensava que tinha o nível 3, tá? Que era aquele autismo grave, que é o que a gente já tá acostumado a ver nos filmes e tudo mais. Aqueles estereótipos. Então, eu nunca me imaginei autista por causa disso, né? Porque eu não me via, né, naqueles personagens. Bom, a começar porque eram homens, né? Então, todo o estudo do autismo foi pautado no homem. Então, já foi descoberto que as meninas com autismo têm características diferentes de meninos com autismo. Então, é mais difícil de ser diagnosticado, de ser detectado. Então, como que eu comecei a pesquisar? Eu comecei a pesquisar, assim, depressão, eu comecei a pesquisar ansiedade, que realmente eu tenho muita ansiedade, mas isso faz parte do espectro maior, que é o autismo. A depressão e a ansiedade, elas estão ligadas a uma coisa maior. Só que eu tava focada só naquilo, sabe? Ou era depressão, será que eu tô depressiva? Será que é ansiedade? Será que eu sou bipolar? Será que eu tenho algum transtorno de personalidade muito forte? Então eu fui começar a estudar essas coisinhas. Eu fui comprando o livro da Ana Beatriz, que eu amo. Fui lendo os livros, só que algumas coisas eu não tava me identificando, sabe? A primeira coisa que mais me aproximou foi o TDA, né? Que ela chama de TDA, que é o TDAH. Eu comprei o livro dela. Só que muitas coisas eu não me encaixava ali, tá? Eu até li o livro, mas eu não consegui me encaixar naquilo. Aí eu, nossa, mas o que será que eu tenho que se não é TDAH? O que que é? Meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Aí eu fui olhar sobre TDAH, comorbidade e tudo. Aí eu cheguei numa pessoa que dizia que tinha TDAH e autismo.
nível 1. Mas nossa, a pessoa, assim, e era uma youtuber, né? Então, a pessoa tá falando, ela tá se expressando como se fosse uma pessoa normal, né? Normal, típica, né, no caso, na minha cabeça, né? Como que essa pessoa tem autismo? Aí eu comecei a pesquisar mais, sabe? Eu não sabia que uma pessoa autista poderia falar como eu tô falando, poderia cuidar de uma casa, poderia casar, poderia trabalhar, né? Eu era muito daquele mundinho de que autistas só existia nível 3 mesmo, que era o nível severo, que era o nível que eu sempre tive contato. Aí depois eu pensei, meu Deus, mas aí eu comecei a analisar as características e todas batiam com as minhas características. Tudo, todas as minhas dificuldades, toda a minha, sabe, o meu sofrimento começou a bater mais do que no TDAH. Então aí eu comecei a juntar os pontinhos. Meu Deus, será que eu sou autista, gente? Eu comecei a ir no site da... Ai, eu esqueci o nome dela. É uma neuropedagoga que tem um óculos assim, bonitinha ela. Eu esqueci o nome, depois eu falo pra vocês qual foi. E que ela dizia que existia um teste online, claro que não é um teste oficial, né? Pra saber se você tem autismo ou não, mas que poderia sugerir que você tenha autismo. Aí eu fui fazer o teste. E a pontuação foi lá em cima mesmo, sabe? E aí eu, nossa, fiquei em choque, assim, tipo, não, gente, tudo parecia casar com isso, né? Com o autismo. Não, mas eu vou pesquisar mais, eu vou olhar mais, que não deve ser isso, não. Foi aí que eu conheci a clínica Terapeuta A. Em uma dos comentários dessa pessoa que eu estava acompanhando no YouTube, tinha uma pessoa ali que falou, olha, eu conheço uma clínica, eu fui diagnosticada com autismo, essa clínica é muito séria, muito boa, muito responsável, e quem quiser tá aqui o nome, o endereço, aí eu peguei, né? E aí eu comecei a entrar em contato com a clínica Terapeuta A. Veio logo o primeiro contato, dizia assim, os valores, as sessões, tudo bonitinho, tudo organizadinho, né? E eu comecei as sessões com a minha neuropsiquiatra, né? Que é a Natália. Beijo, Natália, obrigada. Obrigada por me suportar. Eles disseram que, em média, é umas 5 ou 6 sessões para terminar, né? Para dar o relatório. Só que em 4 ela já tinha fechado, né? No meu caso. E na 5ª sessão, ela deu o relatório. Tá? Então eu levei mais ou menos em torno dos 5 meses para chegar até o relatório. Chegar até o relatório, não o laudo, tá? Cheguei ao relatório com várias páginas, tudo muito, muito, muito bem explicado. São várias páginas, o documento é bem organizado. Com esse documento em mãos, eu deveria agora ir para o psiquiatra. Foi me passado um psiquiatra chamado Pedro, Dr. Pedro, que eu amo, é fantástico, espetacular. E quando eu comecei a fazer as sessões com ele, ele também fez uma avaliação, fez tudo direitinho para ver se aquele relatório estava compatível com o que ele queria saber mesmo, né? Para confirmar, né? Aquele relatório. E aí, então, eu fiz algumas sessões com ele. E aí ele confirmou que realmente é autismo, né? Ele confirmou e depois de alguns dias ele deu o laudo, tá? Deu o laudo certinho, bonitinho. E oficialmente eu sou autista. Então foi essa a minha história. E depois disso eu entrei em choque, eu entrei em luto, até eu começar a contar para todo mundo que eu sou autista, sabe? Mas eu acho que essa questão de contar para as pessoas, eu acho super importante, principalmente para a família. Porque a gente precisa compartilhar o que a gente é, para que as pessoas consigam entender as nossas limitações, né? Não é preguiça, não é procrastinação, não é falta de viver,
Tem autista que não tem depressão, né? Apesar da maioria ter, justamente porque o mundo não foi feito para nós, né? O mundo é feito para os neurotípicos. Então, muitas terapias, né, que a gente precisa fazer é para saber lidar com o mundo. Não é pra gente, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, se o mundo fosse feito para nós, muitas terapias não precisavam ser feitas. Porque todo mundo ia entender a gente. Só que acaba que na vida real, né, na realidade, o mundo, seria ótimo, né? Seria maravilhoso as pessoas entendessem a gente. Mas o que acontece na realidade, né? É que a gente tem que se adaptar às pessoas neurotípicas. A gente tem que se adaptar ao mundo neurotípico. Essa é a nossa realidade. Principalmente se você quer trabalhar em uma empresa, se você quer lidar com muita gente. Não tem jeito, né? A nossa realidade é essa. A gente luta para isso mudar, luta para que haja uma conscientização do autismo, né? Para que as pessoas consigam entender o nosso espectro, que não é só um, é uma gama, é um guarda-chuva, tá? Essas pessoas precisam entender que a gente tem necessidade, que a gente precisa ser reconhecido como uma deficiência, e inclusive está na lei. A luta é essa. Então, eu não posso ficar calada. Eu tenho que falar. Quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas diagnosticadas abrirem a boca para falar, vai ser melhor para todo mundo. Para inclusão, né? Para aceitação. Porque inclusão é você, parece que, coloca ali a pessoa ali no meio. Né? Mas aceitar, não. Aceitar é mais difícil. É por isso que eu decidi que eu não ia ficar calada, que isso não ia ser um tabu na minha vida. A palavra autismo parecia que era pesado, mas eu aprendi. Eu vou falar sim, porque eu acho que muita gente que eu conheço pode sim estar dentro do espectro e não sabe. Por quê? Porque estava com aquela mesma mentalidade que eu tinha, de que aquele autista é aquela pessoa que está nos filmes, tipo Good Doctor, né? O Dr. Shawn, e outros personagens. Agora que teve uma personagem feminina, né, a Yeon-woo, no filme Uma Advogada Extraordinária, eu tô adorando essa série. Mas ainda assim eu sinto que exageraram muito nas estereotipias dela, né? Mas a gente tem que considerar que é outro país, é outra cultura. A gente não sabe se ali, lá naquele local, o autismo ele é mais aceito, ela não precisa de tantas estereotipias assim. A gente tem que considerar todos esses fatores, né? E também pelo fato dela ter sido diagnosticada cedo. Ela foi diagnosticada ainda criança. Então, ela não precisou fazer o masking durante a vida toda, como a gente, que tem um diagnóstico tardio, possui, né? A gente tem muito masking justamente porque a gente passou a vida toda imitando neurotípicos para poder se encaixar na sociedade. E ela, ou outros que são diagnosticados como criança, não sentem essa necessidade porque eles já são laudados, praticamente aceitos não, né? Mas já são mais ou menos inclusos, vamos dizer. Não, acho que incluso nem é essa palavra, porque eu acho que falta muita coisa para o autista ser incluso na sociedade, viu? Muita coisa mesmo. Inclusive dentro das famílias, sabe? No círculo de amigos, que já é pouco, né? Mas o pouco que tem, ainda tem aquela pessoinha que torce assim o nariz. Aquela pessoa não é autista, não. Não tem cara de autista, não. Que nada, deve ser outra coisa, deve ser depressão. Ah, já sei. É a educação dela que não foi boa. Né? Então, vamos acabar com esses mitos, vamos conscientizar que o autismo, ele começa dentro da barriga da mãe, tá? Então, independente da sua criação, você vai ser autista. Eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo, se vocês gostarem, claro, se acharem necessidade, porque para mim vai ser uma terapia, né? E para vocês vai ser mais uma fonte sei lá, de conhecimento e conscientização da nossa condição de autistas. Então eu espero e agradeço muito pela atenção, quem gostou, e até mais. Eu vou gravar outros vídeos para vocês.